Fala aí pessoal, bom dia, boa semana para vocês e vamos continuar aí de sociologia. Agora a gente vai analisar um pouco as ideias desse camarada aí, o Max Weber, o alemão Max Weber. Vamos primeiro, ver um pouquinho da sua vida, da sua obra. O cara que nasceu na Alemanha, né? Ele foi contemporâneo de Emile Durkheim. Então Emile Durkheim foi essa primeira força da sociologia na França, e ele também foi esse grande pilar no início da sociologia, um dos tripés aí da sociologia clássica, sendo que na Alemanha, certo? E também contemporâneo a Marx. Ele tinha mais ou menos 19 anos quando Marx morreu, então quando a gente vai analisar nessa linha cronológica, na verdade Max Weber é o terceiro na sucessão aí desses três. Só que aí a gente está antecipando aí, analisando a teoria dele nesse segundo momento, e a gente vai fechar com as teorias de Karl Marx, certo? Ele, a princípio, na formação dele, não foi uma formação na sociologia exatamente. Ele foi um jurista, então ele se formou, fez toda a sua carreira acadêmica, da graduação até uma especialização, tipo, ele fez a graduação, doutorado, e depois existe uma formação para ser professor acadêmico lá na Europa. Então, todo esse caminhar foi na área do direito, certo? Ele começou na universidade sendo professor de direito, e era um cara que, mesmo sendo professor de direito, ele sempre analisou, estudou tanto história como também a economia, certo? Depois ele foi convidado a ser professor nessa área também de economia mais social e tal, e é a partir desse conhecimento do direito, desse conhecimento da economia, ele passou muito tempo se considerando um economista, né, que ele vai começar a analisar a sociedade. E aí, é a partir daí que vai surgir uma obra sociológica de Max Weber, e a sua principal influência vai ser justamente na sociologia. Mas ele é um cara que ele analisou muito a questão da história, das civilizações, de culturas diferentes, da sua própria cultura. Ele é um cara que pensava muito a Alemanha, né? Tanto o seu contexto, mas também uma preparação para esse futuro da Alemanha, uma Alemanha uma visão mais imperial. Ele era muito nacionalista, apesar de nacionalista, ele não se encaminhava para pensamentos totalitários, ou que de um nacionalismo que fosse negativo, né, como a gente vê nos sistemas totalitaristas, certo? Então, ele vai começar a fazer essa análise sociológica, e ele vai ser muito importante nesse começo aí, porque ele vai trazer uma abertura para a investigação sociológica muito grande. Inclusive, ele vai fazer isso divergindo muitas vezes, tanto do Durkheim como do Karl Marx. A sociologia de Durkheim, a gente vê que a gente viu, poder acompanhar, que ela dá uma prevalência à sociedade. A sociedade se sobrepõe ao indivíduo. Aqui em Weber vai ser diferente. É esse indivíduo que, através das suas ações sociais, monta o que a gente chama de sociedade. Então, antes de estudar a sociedade como um todo, ele vai tentar ver, analisar, perceber o que move as ações individuais que constituem a sociedade, certo? Então, ele, nessa relação sociedade-indivíduo, ele vai priorizar o indivíduo, certo? Então, dentre esses três camaradas aí, ele vai se distinguir, ele vai se diferenciar, né? Como a gente acabou de dizer, Durkheim prevalecia
a investigação da sociedade como um todo. E uma outra diferença, gente, muito legal da gente deixar bem explícita aqui, é que para Durkheim, como nós vimos já nas aulas anteriores, a sociologia era uma ciência objetiva. E por ser uma ciência objetiva, ela não pode levar em consideração questões subjetivas, sentimentos, valores, crenças. Isso tudo tem que ser deixado em suspenso para poder ter um resultado eficaz, efetivo, puro. Porque ele queria que a ciência sociológica fosse uma ciência meio que rigorosa, meio que exata, não exatamente como a matemática, mas que tivesse uma objetividade. E Weber, muito pelo contrário, Weber é aquele cara que vai dizer, a gente não deve primeiro estudar a sociedade. A sociedade existe porque ela é formada de indivíduos. Indivíduos que praticam ações, e essas ações são ações sociais. A soma de dois indivíduos, as ações de dois indivíduos, um para com o outro, já é uma ação social. A sociedade é a soma dessas ações individuais. E o que Weber vai analisar é justamente o que move as ações do indivíduo e qual a consequência disso, dessas ações no meio social. Tudo que nós fazemos, nós temos uma motivação. Nós fazemos por algum motivo. Assim como tudo que nós fazemos por algum motivo, elas têm umas consequências, elas têm causas e têm efeitos. Então, é preciso perceber o que é que move a ação dos indivíduos e quais as consequências dessas ações. Nisso tudo dentro dessa interação social. E aí é preciso ser levado em consideração valores, crenças, é preciso ser levado em consideração as emoções, os afetos, as paixões, radicalmente distinto do que Durkheim falava. Né? E aí ele vai acabar se distinguindo de Marx também, porque quando Marx analisa a sociedade, né, eu acredito que vocês já viram Marx em outras ocasiões, seja em filosofia, em sociologia, em história. Marx é um cara que ele é um economista também, é também um filósofo e foi importante também para a sociologia, então a gente vai ver Marx tanto em filosofia como em sociologia. E a gente vai ver que quando Marx fala um diagnóstico da sociedade, quando ele vai avaliar aquela sociedade a partir das consequências da Revolução Industrial, a partir das consequências do capitalismo, ele vai ver que a sociedade, os problemas da sociedade é consequência de uma divisão na classe social, onde vai formar a classe do proletariado e da burguesia. E esse proletariado que é oprimido por essa burguesia. E aí, para se resolver esse problema, é preciso uma luta de classe. Quando Marx afirma isso, Marx vai afirmar que todo esse problema da nossa sociedade, ele, em último caso, em última instância, é um problema que gira em torno da economia. Do modo de fazer economia e do modo como as suas consequências atingem a sociedade como um todo. E para mudar essa ordem social é preciso alterar esse panorama econômico. Ou seja, a economia ela está na base de todo esse processo, determinando todos esses processos. O problema está na economia e essa economia que precisa ser resolvida. Só que quando Weber vai analisar, Weber vai dizer o seguinte, a economia ela é um condicionante, mas não um determinante. Ou seja, Weber também analisa a sociedade, essa influência da economia na sociedade. Mas ele vai perceber o seguinte,
é muito importante, é fundamental analisar a economia. A economia interfere em tudo, mas ela não é a única coisa que deve ser estudada. Ela não determina toda essa situação social. Quando a gente analisa essa sociedade pós-capitalista, a gente não pode atribuir todas as coisas unicamente a um fator, o fator econômico. Por quê? Porque existem outros fatores. A religião, a política. Inclusive a religião, a política, entre outros fatores, influencia na economia também. Então, resumindo, ele vai se diferenciar de Durkheim. Primeiro porque ele não vai sobrepor a sociedade ou o indivíduo, mas ele vai valorizar primeiro o indivíduo, porque é esse indivíduo que constitui a sociedade, e seu grande objetivo é analisar essas ações individuais, o que move a ação individual e as consequências disso na relação social, certo? E ele vai se diferenciar de Marx, porque apesar de concordar com Marx, que a economia é um fator importantíssimo para ser analisado dentro dessa sociedade e que, sobretudo nessa sociedade capitalista que está surgindo aí, vai ter uma influência muito grande das questões econômicas, mas a economia ela não determina tudo. Existem outras coisas que precisam ser analisadas. Então, Max Weber ele vai estudar a religião, ele vai estudar a política, inclusive ele não só estuda política, como ele participa ativamente da política, certo? Ele vem de família que tem essa pegada aí, essa influência política. Ele vai estar como um dos orientadores dos políticos na Constituição, na construção da Constituição da Alemanha. Ele participa desse processo, da construção dessa Constituição do seu país, da Alemanha, e ele vai perceber como cada uma dessas coisas vai influenciar na formação dessa nova sociedade. Essa sociedade que surge pós-revolução industrial, essa sociedade que surge a partir desse capitalismo, esse novo modelo de configuração social. E aí ele vai ser um cara fundamental, um cara muito lido até hoje, porque ele foi de fundamental importância na sociologia a partir da introdução desses novos conceitos. Beleza, galera? Vamos dar continuidade aí nos próximos vídeos. Muita coisa aí para explorar em Weber. Falou?